A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Você pode aplaudir fortemente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer por esses aplausos, porque foi para o pastor Paulo. Se for para Deus, você pode fazer melhor. Vá lá, aplaude fortemente ao Senhor. Aplauda fortemente ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saúde o teu irmão que está à tua esquerda, à tua direita. Diga a ele, seja bem-vindo na casa do teu pai. Eu acho que ele não percebeu. Diga a ele, seja bem-vindo na casa do teu pai. Não, mais alto, fala para ele, seja bem-vindo na casa do teu pai. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Eu sou o irmão Owen Daniel. Repita comigo, Owen. Não, você falou errado. Owen Daniel. Ok, eu sou angolano. É a segunda vez que eu estou aqui nesta casa maravilhosa com essa família. A primeira vez eu estive aqui acompanhando a minha esposa, acho que no culto das irmãs, e ela pregou aqui, foi uma bênção, foi um culto maravilhoso. Pude ter a experiência de cultuar nessa casa e foi uma bênção em nome de Jesus. E hoje nós voltamos aqui para falar da parte do Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nessa noite. Quantos acreditam? Glória a Deus. Então, sem mais demora, coloca-se em pé. Ponha-te em pé. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no nosso texto-chave, Deuteronômios, capítulo de número 31, versos de número 6. Quem tem a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Olha para o teu irmão que não tem a sua Bíblia. Diga para ele, compra a sua Bíblia. Ok, Deuteronômios, capítulo de número 31. Deuteronômios, capítulo de número 31, versículo de número 6. Deuteronômios, capítulo de número 31, versículo de número 6. Quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar pela tela. Assim diz a palavra do Senhor. Sede forte e corajosos, não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizado diante delas, porque Yahweh teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Eu vou repetir para você compreender. Sede fortes e corajosos, não tenhas medo e nem fiqueis aterrorizado diante delas, porque Yahweh teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, louvor e glória seja dado a ti, que o Senhor é Deus. Não há outro e nem ninguém que é louvado, adorado. Somente o teu nome merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, estamos preparados para te ouvir. Fala no meio do seu povo, pois há um povo sedento nessa noite, que não veio para ouvir o pastor, o presbítero, o pregador, mas veio para ouvir a tua palavra nitidamente sobre os seus ouvidos. Por isso eu oro, Espírito Santo, fala e não te cales. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa, Pai, a pessoa que entrou aqui enfermo, a tua palavra é cura. A pessoa que entrou aqui atormentado, a tua palavra é libertação. Pai, estou a acreditar que os teus anjos estão nesse lugar. Aquele que entrou enfermo está a sair completamente curado. Pai, estou a acreditar na distribuição do Espírito Santo e nos dons de Deus nessa noite. E eu acredito, Deus, que o Senhor está a operar nessa noite, através da tua palavra que está sendo ministrada agora, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga comigo, amém. Aplauda fortemente ao Senhor e toma o teu assento.
Glória a Deus. Eu tenho alguns minutos e esses minutos eu quero dissertar com você o tema chamados para avançar. Diga comigo, chamados. Não, mais alto, chamados para avançar. Agora diga ao teu irmão, não me impeça, eu vou avançar. Não, mais alto, não me impeça, eu vou avançar. Amados do Senhor, o texto em que nós acabamos de ler fala exatamente de um período na história do povo de Israel. E esse mesmo povo que estava então no cativeiro, chamado Egito, eles saíram por causa de um homem que foi chamado por Deus numa sarça ardente. A Bíblia declara dizendo que esse homem estava a pastorar a ovelha do sacerdote Jetro. Então, em um dado momento, ele vê um arbusto, uma árvore, e aquela mesma árvore ardia de fogo. E é lá onde ele teve a curiosidade de se aproximar para ver o que era aquilo, porque a mesma árvore, ela ardia, mas não se consumia. É um mistério, porque se você tacar fogo em algum elemento, em alguma matéria, ele vai produzir chama, mas também vai se consumir. E ele vai virar cinza por causa da sua madeira. Só que esse mesmo homem, Moisés, ele está a olhar para aquilo, mas ele está a entender que essa mesma árvore não está a se consumir, ou seja, nem as suas folhas, nem a sua raiz está virando cinza. Então aquilo chama a sua curiosidade e ele vai se aproximar. É quando, neste momento, Deus vai falar para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então Moisés, em obediência, tira a sandália dos seus pés e ele agora se aproxima do lugar. É onde ele vai ter a orientação, a instrução de Deus para voltar no Egito, para libertar o povo de Israel. Só que muito antes, você vai entender que existe uma promessa, e essa mesma promessa não foi dada ao povo de Israel dentro do deserto, nem muito menos dentro do Egito. Essa mesma promessa da terra prometida foi dada quando Abraão ainda estava na casa dos seus pais. Quando Abraão está na casa dos seus pais, Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer a Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e vá para um lugar que eu te mostrarei. Só que então, o que eu entendo aqui é que esse preciso homem, quando Deus aparece para ele e fala sai, ele não pergunta para onde ele vai, mas ele entende que Deus tem uma direção. Eu vou repetir isso para você compreender. A Bíblia declara dizendo que quando Deus chega até Abraão, disse a Abraão: saia da tua casa e vai. Diga comigo, e vai. Deus está a dizer para Abraão: vai, isto é direção. Entenda que aqui não tem velocidade. Deus não fala para Abraão ter uma velocidade ou correr para algum lugar. Deus simplesmente lhe dá uma direção: vai. Só que o que eu mais entendo aqui é que Abraão não complica Deus, nem questiona Deus: para onde eu vou? Esse mesmo homem, Abraão, simplesmente obedece e ele entende que eu preciso ir porque Deus é a minha direção. Ele não questiona Deus para onde eu vou, porque ele entende que alguém já está a lhe conduzir, alguém está a lhe guiar. Então esse mesmo homem agora sai e vai. Agora ele está crescendo numerosamente por causa da promessa de Deus. Então Abraão é um homem que anda com a promessa. Só que em um certo tempo, o povo que se cresceu, que se multiplicou, foi levado até um certo cativeiro. Então é ali onde Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Só que quando Moisés tira o povo do Egito, esse mesmo povo agora está perneado durante anos no deserto. Enquanto eles perneiam sobre o deserto, a Bíblia então declara dizendo que Moisés já está velho. Ele já não pode conduzir.
Um certo dia Deus chama Moisés. Disse: Moisés, você vai morrer. Então é necessário que alguém te substitua. Alguém que vem ao teu lugar. E esse mesmo homem que vem ao lugar de Moisés chama-se Josué. Então a responsabilidade de Moisés era de tirar o povo do Egito, mas a responsabilidade de fazer entrar o povo era de Josué. Alguém tem que fazer sair para outro fazer entrar. Daqui a pouco você vai entender a minha mensagem. Então esse mesmo homem chamado Moisés, ele disse ao povo, se levantou. Disse: eu vou morrer e eu já vou. Alguém vai ficar no meu lugar e essa pessoa é Josué. E quando Josué ficar no meu lugar, ele será responsável por vos fazer entrar. Só que aonde vocês vão, existem povos idólatras, inimigos de Deus. Porque eles fazem sacrifícios a ídolos, fazem sacrifício a deuses, eles sacrificam humanos, eles pecam contra Deus. E a sua conduta é diferente da vossa. Por isso é que esse povo, quando vocês estiverem diante deles, aí está a palavra que nós lemos: não se atemorizem diante deste povo. Moisés vai começar a instruir o povo de Deus. Ele vai dizer: não se atemorizem, não tenham medo quando vocês estiverem diante desse povo. Sejam corajosos. Aleluia. Moisés vai dizer: sejam corajosos, sejam fortes. Porque o povo que vocês estão a ir, na terra prometida, em que Deus prometeu a vosso pai Abraão, agora vocês precisam ir em direção dela para tomar aquela mesma terra. Eram 7 terras e cada terra habitava diferente povo. E todos esses povos eram povos rebeldes. Então eles tinham que conquistar as terras uma por uma. Alguém consegue compreender isso? Alguém consegue compreender isso? Eles tinham que conquistar a terra uma por uma. Então nesse momento, esse homem Moisés vai olhar e vai dizer: sejam corajosos. Só que Moisés andou durante muito tempo com esse povo. O povo estava acostumado com Moisés. O povo estava habituado com a liderança de Moisés. Por exemplo, se tivermos aqui alguém, por exemplo, o povo que está aqui, acostumado com a liderança de alguém, chega a Deus e diz: agora vai ter outra pessoa. Provavelmente você fica desanimado, porque você está acostumado com a liderança de outra pessoa. Ou quando, por exemplo, na sua empresa vem um chefe, você está acostumado com o seu patrão, mas chega um outro chefe e diz: agora eu preciso ficar no lugar dele. Você vai ficar desanimado, porque você está acostumado com a boa liderança do chefe que foi. Mas agora então o povo está a ouvir que Moisés vai morrer. Quem ficará no lugar de Moisés? Eles estão acostumados radicalmente com a liderança de Moisés. Só que Moisés está a morrer. Moisés está indo embora. Agora o que eu começo a compreender aqui é que apesar de que Moisés está indo, ele está deixando alguém chamado Josué. Porque o espaço de liderança não pode ficar vago. Eu estou a pregar para jovens nessa noite, daqui a pouco você vai entender. O espaço de Moisés não pode ficar vago. Só que o povo começa a se lamentar porque Moisés está morrendo. Porque Moisés está indo embora. Mas alguém substitui Moisés. Só que as pessoas ficaram tão tristes porque estão acostumados com a liderança de Moisés. Come on. As pessoas estão acostumadas com a liderança de Moisés. Só que eu comecei a compreender que apesar de que Moisés foi, mas Deus capacita pessoas para se levantar e continuar com a jornada para ter o caminho da promessa. Existem algumas pessoas que dependem tanto de outras pessoas
que quando aquela pessoa para, ele também para. Que quando aquela pessoa morre, ele também para de fazer as coisas. Existem pessoas que vêm na igreja por influência de outras pessoas. Porque o fulano não foi, então eu também não virei. Eles param. Porque eles têm aquela pessoa como seu Moisés. Então o povo ficou tão triste. Disse, não, se Moisés morreu, e agora como ficaremos? Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para alguém: o fato de Moisés morrer não significa dizer que você tem que parar. Eu não sei se alguém consegue compreender. É que você tem tanta responsabilidade sobre as tuas costas, que se você parar significa muita gente parar. Que se você parar de caminhar significa muita gente parar. Porque muita gente segue os teus passos, seguem os teus exemplos. Então o dia que você deixar de ser exemplo, você vai arrastar muita gente para a perdição. Alguém consegue compreender isso? O fato de outras pessoas parar não significa que você precisa parar. Você precisa avançar, porque é uma promessa que você precisa alcançar. O povo não pode parar. Moisés ficou, mas a promessa ainda continua. Precisamos alcançar a terra prometida. Alguém consegue compreender isso? Então, quando você para, significa muita gente parar. Quando você desiste, significa muita gente desistir. Quando você deixa de sair, significa dizer que muita gente deixou de sair. Quando você senta, significa dizer que muita gente começou a sentar por causa de você. Você é uma influência dentro dessa geração. Você é uma influência dentro da tua casa, dentro da tua família. Então Deus levantou Josué para que o povo não parasse. Eu vim dizer para alguém: levanta-te, porque é uma promessa que precisa ser alcançada nessa noite. Só que o povo, o mesmo povo que ontem estava no Egito, sendo escravizado, o mesmo povo que estava no Egito, olhando para tudo que estavam fazendo contra eles, é o mesmo povo que andava sobre as promessas de Deus. É o mesmo povo que estava sobre as promessas de Deus. A promessa de Deus estava dentro do povo de Israel. Só que existem duas coisas. Diga comigo: a promessa e o cumprimento da promessa. Não. Mais alto: a promessa e o cumprimento da promessa. Existe o tempo da promessa e existe o cumprimento da promessa. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não cumpre a promessa no mesmo dia. É como se fosse plantar uma semente e esperar que ela cresça no mesmo dia. Quando Deus promete alguma coisa para alguém, você precisa passar por algo chamado processo. E o povo de Israel passou pelo processo, esperou o tempo. Só que eles estão no Egito, estão sofrendo, mas na mente deles, eles sabem que têm uma terra que lhes foi prometida. Apesar do sofrimento no Egito, mas existe uma terra que nós precisamos alcançar. Eles estão dentro do Egito, mas o Egito não é a terra prometida. Eles estão dentro do Egito sofrendo, mas aquele lugar não era a terra que Deus lhes prometeu. Independentemente dos teus sofrimentos, ainda há uma promessa. Independentemente das coisas que te acontecem, das tuas circunstâncias, ainda há uma promessa sobre a tua vida. Alguém consegue compreender isso? Ainda existe uma promessa. E a promessa é da terra prometida. Eu amo isso. Agora eu começo a pregar. A Bíblia diz que eles estavam dentro de uma terra, mas a terra em que eles estavam não era a terra que Deus os prometeu. Mas eles tinham que sair daquela terra para uma outra terra chamada terra prometida. A terra em que nós estamos não é nossa terra. Nós temos uma terra, nós temos uma pátria. E não é terrena, é a pátria celestial. Alguém consegue compreender isso? O fato de você estar no teu sofrimento
nas circunstâncias mais desgostosas da vida, não significa que você está permanecendo ou vai permanecer por muito tempo. Existe o tempo do cumprimento da promessa. E quando esse tempo se cumprir, você vai viver e vai testemunhar as promessas de Deus. Esse mesmo povo está dentro do Egito. Estão sofrendo. Faraó olha para o povo e disse: eu vou aumentar a carga. Mas então Deus levanta Moisés para libertar esse mesmo povo. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém nessa noite. Deus te levantou como Moisés da tua casa. Deus te levantou como Moisés da tua família. Se antes não houve livramento, se antes não houve libertação, através de você e da tua vida, a tua família será completamente liberta. Diga: eu sou Moisés da minha família. Não, mais alto, diga: eu sou Moisés da minha família. Porque Moisés é o homem que chega com libertação. Independentemente do sofrimento, Moisés é levantado para acabar com o sofrimento do povo. Na minha família as pessoas morrem de câncer. Não. Quando eu nasci, na minha vez não será a mesma coisa. Porque eu sou Moisés da minha família. Entenda sobre isso. Há uma autoridade que foi revestida sobre você. Há uma graça que foi revestida sobre você. Há um poder que te foi revestido. E esse mesmo poder os demônios não podem suportar. Os espíritos negativos não podem suportar. Você entende sobre isso? Sabe, irmãos, uma certa vez a Bíblia declara dizendo que a sogra de Pedro estava completamente enferma, doente, acamada. E tanto tempo ela estava daquele jeito. Mas no dia que Jesus entrou naquela casa, a Bíblia declara dizendo: Jesus repreendeu a febre e a febre foi-se embora. Você entende sobre isso? Há uma autoridade que foi revestida sobre você. Há um poder que foi revestido sobre você. Independentemente do Calvário, independentemente da prisão, você é a representação da libertação sobre a tua casa. Os meus pais foram macumbeiro, não importa o meu passado. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Você entende sobre isso? Oh my God. Eu conheço na África uma família que foi para casas escuras, foi para terreno de macumba, para ser rico. Pediram para ele o seu pai, para sacrificar o seu pai para que ele fosse rico. Então, quando ele chegou lá, fez os pactos por completo e começou a morrer pessoas atrás de pessoas na sua própria casa. Primeiro o seu irmão foi, depois a sua irmã foi. A posterior, depois de um ano, o seu pai morreu, a sua mãe também morreu. Mas chegou um certo homem que havia se convertido. Quando ele se converteu ao Senhor, ele disse: pai, eu entrego a minha família, a minha descendência nas tuas mãos. Já não sou eu, já não são os meus antepassados. Agora é o Senhor que guia a minha casa. De repente, até hoje, nunca mais morreu alguém. Porque a Bíblia declara dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo. Você entende sobre isso? Ele não disse que algumas coisas se fez novo. Não disse que outras coisas se fez novo. Ele disse: tudo se fez novo. Eu vou um pouquinho mais radical nisso. Ele disse: tudo se fez novo. Isso não significa apenas os teus pecados que foram levados na cruz de Calvário. Ele não disse simplesmente não. Ele disse tudo. Engloba verdadeiramente tudo, no verdadeiro sentido da palavra. Você entende sobre isso? No verdadeiro sentido da palavra. Você vai começar a compreender. Outra vez, uma certa mulher, ela fazia prostituição, e um certo dia foi pregada a palavra para ela, e ela foi então na igreja.
se entregou. Naquele dia o pastor fez apelo e ela veio para frente e disse: eu entrego a minha vida para Jesus. Mas ela sabia que tinha AIDS. E naquele dia disse: pastor, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado, batiza-me. Naquele mesmo momento o pastor disse: ok, volta no sábado, porque sábado teremos batismo. Então ela naquele dia voltou e foi batizada. Quando foi mergulhada nas águas, de repente ela foi batizada nas águas, mas também foi batizada no Espírito Santo. Ela se levantou daquele lugar, começou a orar em novas línguas. A igreja não estava compreendendo. A igreja disse: nós conhecemos essa mulher, ela é prostituta, ela faz vida, ela oferece corpo para ser paga. Mas naquele dia o Espírito Santo não queria saber do passado dela, das obras dela, das coisas que ela fez no passado. Ela se tornou uma nova criatura. Então ela disse: pastor, eu não estou a entender o que está a acontecer comigo. Eu estou a sentir o meu corpo completamente estranho. O pastor disse: ok, eu sei do teu caso, então vai para o médico, faz um exame de AIDS e depois volta para cá. Ela foi. E quando voltou, olhou para o exame, disse: doutor, quero fazer de novo. O doutor olhou para ele e disse: ok, vamos fazer. Olhou novamente para o exame e disse: vamos fazer de novo por 3 vezes. Ela disse: mas como está a dar a mesma coisa? Como está a dar o mesmo resultado? Porque no exame está a dizer que eu estou curada de AIDS, mas eu nunca vi alguém sendo curada como eu estou curada. Em que momento eu fui curada? Então eu comecei a compreender. Todas as coisas se fez novo. Eu não sei se você consegue compreender. Não importa o câncer, não importa a enfermidade, não importa a doença, tudo se fez novo em você. Alguém consegue compreender isso? Tudo se fez novo em você. Se eu começar a falar aqui de testemunhos, você vai entender que uma mulher que não tinha mais trompas para dar à luz, de repente ela está grávida de gêmeos. Irmãos, existe um Deus e Ele é o Deus e autor das promessas. Existe um Deus. Mulher que não poderia dar à luz, agora está a dar à luz gêmeos. Você entende? Então Moisés está a falar para o povo: o mesmo Deus irá com vocês pessoalmente. I love that. Eu amo isso. A Bíblia declara dizendo: o mesmo Deus, Ele não enviará anjos, Ele não enviará serafins, Ele mesmo irá com vocês. Ele mesmo irá com vocês. Não importa as barreiras, não importa o impedimento que está sobre o teu caminho, existe uma graça de rompimento. Você entende sobre isso? Não importa qualquer maldição hereditária, não importa as maldições que foram colocadas sobre a tua vida, as palavras negativas, Deus está na frente. Deus está na frente. Eu amo sobre isso. Ele está a dizer: a nação que vocês vão tem guerreiros, tem homens que treinaram toda a vida para guerrear, e eles são mais numerosos que vocês. Mas quando vocês forem, não será Moisés que estará diante de vocês, não será Josué que estará diante de vocês, será o próprio Deus, pessoalmente, para derrubar as nações. Agora o que eu começo a compreender é, quando Deus chama Abraão, Deus está a dizer: Abraão, agora sai, vai. Então Abraão é conduzido por Deus. Só que em Gênesis capítulo de número 13, versículos de número 17, você vai compreender que Abraão, ele se levanta e diz para Ló: Ló, escolha em qual lugar você vai.
Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Só que Abraão, logo quando levantou os seus olhos, ele viu os lugares mais verdejantes e se apaixonou com aquilo que era aparente, com aquilo que estava diante dos olhos dele. Agora, nesse momento, então, ele prosseguiu. Só que o que eu mais amo é que Deus disse para Abraão: Abraão, olha para essa terra, eu te darei. Olha para essa terra, eu te darei. Mas antes, levanta-se e percorre toda essa terra, do seu comprimento à sua largura. Diga comigo: do seu comprimento à sua largura. Deus está a dizer para Moisés: Moisés, anda por essa terra. Eu disse, se lá atrás Deus já havia prometido uma terra, por que razão Deus vai falar para Abraão: anda por toda essa terra, no seu comprimento e na sua largura? Só que Moisés não questiona, ou seja, Abraão não questiona Deus. Abraão simplesmente se levanta e começa a percorrer por toda a terra. Porque mais vale a obediência do que o sacrifício. O grande problema é que temos muita gente questionando a Deus e pouca gente obedecendo a Deus. Deus, por que isso na minha vida? Deus, por que isso na minha vida? Mas quando é uma instrução, não obedece. Tem muita gente dentro da igreja perguntando, questionando a Deus, mas pouca pessoa obedecendo a Deus. Mas o milagre não está no questionamento. O milagre de Deus consiste na obediência a Deus. Eu estou a falar aqui para homens e mulheres obedientes que vão obedecer ao nome do Senhor. Porque Abraão é o homem que não questiona. Abraão é o homem que obedece. Falta na nossa geração homens que obedecem a Deus. Falta nos nossos dias homens que obedecem a Deus. Homens que sacrificam-se a obedecer ao Senhor. Só que esse homem então anda por todos os lugares. Eu perguntei: Deus, mas por que ele está andando do seu comprimento até a sua largura? Se a terra que ele está a andar, o Senhor já deu. Então eu comecei a compreender alguma coisa, que ele precisa andar por toda aquela terra para tomar aquela terra. Você não compreendeu? Ele precisa permear, colocar a planta dos seus pés naquele lugar, porque a Bíblia declara dizendo: em toda a terra que pisar a planta dos teus pés, te será dado por herança. Então quando esse homem, Deus disse: anda, ele não questionou, porque ele sabia: enquanto eu estou a andar, eu estou a tomar essa terra. A promessa está se materializando. Agora compreenda, quando Deus disse: em toda a terra que pisar a planta dos teus pés te será dado, eu comecei a compreender algo. Escuta, eles andavam, só que essas mesmas regiões por onde eles andavam, eles tinham que tomar as terras. E nada poderia lhes fazer recuar, porque eles tinham a graça de Deus e Deus já estava diante deles. E a ordem era que eles pudessem marchar. Escute, não importasse as potestades e principados que estavam sobre aquele lugar, quando eles colocavam a planta dos seus pés, eles tomavam aquele lugar por completo. Não importava o poder oculto, o poder das trevas sobre aquele lugar, eles tomavam aquele lugar por completo. Eu amo isso. Escuta, eles tomavam aquele lugar por completo. Não importa se havia macumba sobre o lugar, quando eles colocavam a planta dos seus pés, a terra era dada para eles. Não importa cantamento ou encantamento que faziam sobre o lugar, eles tomavam aquela terra. Não importa as potestades e principados que reinam sobre a tua casa, você está recebendo autoridade suficiente para tomar território. A Bíblia declara dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade e poderes da maldade.
Você entende? Então, quando ele pisou a planta dos seus pés, aquele lugar, por mais que haja demônios, por mais que haja legião, todos eles eram derrotados, porque havia uma palavra sobre eles. Há uma palavra sobre a tua cabeça, há uma palavra sobre a tua casa, há uma palavra sobre a tua vida. Há uma palavra sobre a tua vida. Sabe, irmãos, havia alguém que chegou e disse: pastor, eu tenho problemas de insônia, e quando eu estou em minha casa, eu vejo voodoos, espíritos passando pela parede. E eu acordo, e a vontade é de ligar para o pastor e falar para o pastor orar. Sabe, o pastor chegou, disse: ok. O grande problema de muitos de nós é que temos tanta vontade de ver os milagres de Deus sobre as nossas vidas, mas nos falta uma coisa chamada ousadia. Diga comigo: ousadia. Mais alto, ousadia. Nós temos tantos desejos de olhar para os milagres de Deus e que os milagres vêm para nós, mas não temos ousadia. O que Moisés disse para o povo é: não temas. Em outras palavras, sejam ousados, porque Deus já vos deu aquela terra. Essa mesma mulher disse para o pastor: pastor, eu agora preciso que o Senhor ore por mim. O pastor disse: ok. Qual é a diferença do teu Deus e o meu Deus? Ela disse: pastor, não tem nenhum, o teu Deus é o meu Deus. Então por que você não pode orar? Alguém consegue compreender isso? Não, o pastor vive em Guarulhos e ele precisa correr até Osasco para orar por você. Não. Existe uma autoridade sobre você. Existe um poder que te foi revestido. Levanta-se e declara em nome de Jesus. Sabe, não importa qual é o espírito, a Bíblia declara dizendo: em meu nome. No nome de Jesus, os demônios se prostram. No nome de Jesus, os espíritos se rendem. Meu Deus. Você entende sobre isso? Então, naquele momento, a mulher disse: ok, pastor, eu vou voltar em casa. O pastor disse: você não precisa de muita coisa. Você só precisa crer que há uma autoridade sobre você. Agora se levante e avança contra os espíritos. Quando ela se levantou à noite e começou a declarar: Pai, em nome de Jesus, eu decreto esta casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu decreto que a minha casa é a habitação dos anjos. Pai, eu decreto que a minha casa é a sinagoga do Senhor. Naquele momento ela começou a sentir que a presença de Deus começou a se instalar dentro da casa. Irmãos, eu vou vos dizer, naquele dia ela dormiu que nem um recém-nascido. Você entende? Existe poder no nome de Jesus. Existe autoridade no nome de Jesus. Não existem portas que se permanecem fechadas diante do nome de Jesus. Então existe aqui uma palavra de ordem. E a palavra de ordem é: Deus irá adiante de vocês. Deus irá adiante de vocês. Irmãos, quando Deus está diante de você, não há espírito que permanece de pé. Não há orixás que permanece de pé. Aliás, nós não somos conduzidos por orixás. Nós não precisamos de macumba para ter sucesso. Nós não precisamos de espírito para ter sucesso. Nós só precisamos do Espírito Santo. Porque a Bíblia declara dizendo: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus verdadeiramente são filhos de Deus. Então eu não preciso de orixás. Eu não preciso de alguma coisa na cintura ou nos braços para crer que Deus pode me fazer alguma coisa. Não. Você não precisa disso. Você só precisa de uma pessoa na tua vida, que é a pessoa do Espírito Santo.
Meu Deus. Eu não sei se você consegue compreender isso. Mas eu vim nessa noite falar para jovens que vão romper uma geração, para jovens que têm a graça de rompimento, para jovens que Deus está levantando nessa noite, para jovens que têm a graça de avançar. A palavra chamar vem do latim vocare, que significa chamar pelo nome. Quando dizemos chamados para avançar, estamos a dizer, Deus chamou a cada um de nós pelo seu nome para você avançar. Você entende? Então significa dizer que Deus está na minha frente. Diácono, por favor, vem aqui comigo. Significa dizer que Deus está na minha frente. Imagina que Ele, não que Ele seja Deus, é um exemplo. Imagina que Ele seja Deus. É só para imaginar. Então, Ele está na frente, vira para lá. Ele está na frente. E eu estou aqui atrás. E Moisés está a dizer que o Senhor pessoalmente, Ele estará diante de vocês. Irmãos, se um cego conduzir outro cego, eles caem num buraco. Mas se Deus conduzir uma multidão de cegos, podes crer que eles vão chegar no determinado alvo. Agora o que eu quero dizer para você, quando o tema diz chamados para avançar, significa dizer que eu só preciso seguir os passos daquele que está diante de mim. Enquanto ele dá o primeiro passo, eu também dou o primeiro passo. Quando ele dá o segundo passo, eu dou o segundo passo. Porque ainda que tenha obstáculo lá na frente, não preciso me preocupar, porque há alguém diante de mim que está a tirar os obstáculos. Não há obstáculo diante de você, não há obstáculo na tua vida, não há obstáculo na tua saúde. Entenda sobre isso. Não há obstáculo que permanece diante de Deus. Não há obstáculo. Eu estou orando por tanto tempo, mas as portas continuam fechadas. Irmãos, será que você está orando de forma certa? Será que você está orando de forma certa? Eu estou clamando por tanto tempo, há 50 anos, e nada acontece. Não. Será que você está fazendo do jeito certo? Foi a mesma coisa que Pedro e seus amigos disseram: Senhor, estamos pescando toda a noite e não apanhamos nada. Existem coisas que é sua inteligência. Você está colocando a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento. Sabe, Pedro era pescador e era um certo homem especialista. Se calhar por muito tempo ele viveu pescando, era um certo especialista, mas naquele dia quando ele olhou disse: pescamos toda a noite e não apanhamos nada. Então Jesus chegou. O que eu amo é quando Jesus chega. Sabe, tantas coisas podem correr mal, mas quando Jesus chega, tudo pode correr mal, mas quando Jesus chega, você entende sobre isso? Tudo pode correr mal, mas quando Jesus chega, sabe, a minha saúde pode estar mal, errada, alguma coisa, mas quando Jesus chega, quando Jesus chega, irmãos, o que acontece quando Jesus chega? Não, as portas podem estar fechadas, mas quando Jesus chega, na casa da Marta e Maria pode haver óbito, morto, o Lázaro, mas quando Jesus chega, você entende sobre isso? Quando Jesus chega, irmãos, não importa aquilo que estava errado, começa a estar no lugar certo, porque Jesus chegou.
Não importa como estava a tua saúde, se existe mioma, se existe câncer, mas a coisa vai se retificar porque Jesus chegou. Jesus chegou. Na tua saúde, Jesus chegou. Na tua vida, Jesus chegou. Na tua casa, Jesus chegou. Não importa o que estava reinando no lugar, mas Jesus chegou. Jesus chegou. Então eles disseram: Senhor, pescamos toda a noite, mas não apanhamos absolutamente nada. Senhor, não apanhamos absolutamente nada. Ou seja, em outras palavras, nunca houve um dia como esse que nós saímos do mar sem nem sequer um peixe. Então Jesus disse para eles: lancem a vossa rede mais para lá. E quando eles lançaram, ou seja, antes disso eles disseram: Senhor, não pescamos toda a noite, mas pela tua palavra lançaremos a rede. Diga comigo: pela tua palavra lançaremos a rede. Mais alto: pela tua palavra lançaremos a rede. Escute, em outras palavras eles estão a dizer: Senhor, tentamos com a nossa sabedoria, nada aconteceu. Tentamos com a nossa inteligência, nada aconteceu. Tentamos com quase tudo, nada aconteceu. O único recurso agora é a tua palavra. Eu quero dizer para alguém: tantas vezes você já tentou, mas nessa noite agora tenta com a palavra de Deus. Nessa noite vai com a palavra de Deus. Saia daqui com a palavra de Deus, que você foi chamado para avançar e não existe algum obstáculo diante de você, porque existe um Deus diante de você. Diga comigo: meu Deus está diante de mim. Diga: o meu Deus está diante de mim. Dá um glória onde você está. Estou terminando, pode se colocar em pé. Oh, aleluia. Coloquem para mim Isaías 53. Estou terminando aqui. Isaías 53. Oh, Maranata, Maranata. Eles disseram: Senhor, pela tua palavra lançaremos a rede. Não será pelos meus esforços. O milagre não vem pelos meus esforços. É pela palavra do Senhor. A cura não vem pelo teu esforço, é pela palavra do Senhor. A partir de hoje eu não vou andar pela minha inteligência, vou andar pela palavra. Vai lá, quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, desça. Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando para nós, para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentando nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso. Vamos embora. Verdadeiramente, leia comigo: verdadeiramente. Mais alto: verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si as nossas enfermidades. Sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Para ali. Não, volta para o 4. Ok. Escute, estou a terminar agora. A Bíblia declara: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Diga comigo: tomou sobre si.
O que Isaías está nos a explicar é o que Jesus fez na cruz de Calvário. Isaías está a dizer, ele tomou sobre si. Agora, a palavra tomar é diferente de levar. A palavra tomar é diferente de levar. Sabe, pega comigo aqui. Imagina, aqui está a enfermidade, doenças, portas fechadas, problemas, maldições hereditárias. Então isso, por exemplo, é uma maldição. Problemas, doenças, enfermidades. Isaías está dizendo verdadeiramente, não há mentira nisso, é uma verdade, é um fato. Ele tomou sobre si. Agora, tomar é diferente de levar. Eu posso pegar alguma coisa e levar para mim, mas tomar é diferente. A palavra tomar do grego é katalambano. Diga comigo, katalambano. Não. Diga comigo, katalambano. Alright. Katalambano significa tomar com a força. Sabe, não é alguém chegar e... Não. A palavra tomar com a força é chegar e arrancar. Eu não sei se você compreendeu isso. Sabe o que Jesus fez na cruz com a tua doença, com a tua enfermidade, com a maldição, com o problema que você estava carregando? Ele simplesmente chegou, não precisou pedir autorização. Sabe, irmão Aguinaldo, será que eu posso tirar as tuas enfermidades? Será que eu posso levar os teus problemas? Não, Jesus não fez isso. Quando ele chegou, simplesmente pegou na tua doença e enfermidade, catalambano. Não há nenhuma doença que resista ao nome de Jesus. Não há nenhum problema que resista ao nome de Jesus. As doenças foram levadas na cruz de Calvário. Entenda sobre isso. Diga comigo, Jesus tomou as minhas enfermidades. Tomou as minhas enfermidades. Eu não sou a doença. Eu sou a saúde de Deus. Você aplauda fortemente ao Senhor. Aleluia. Eu estou terminando. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Levantasse as suas mãos. Eu queria que você fosse ousado nessa noite. Moisés disse, existe uma terra que vocês precisam alcançar. Irmão, para cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida, sabe, por isso eu amo pessoas que sabem orar. Na África as pessoas oram com o corpo, com a cabeça, com as mãos, oram com tudo. Irmão, você precisa ser violento para tomar aquilo que é seu. Sabe, o diabo já tirou demais, agora é tempo de devolver 4 vezes mais. Irmãos, eu quero que você seja ousado nessa noite para receber aquilo que te pertence. Quando Jesus chegou para Zaqueu, o mesmo Zaqueu disse, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Está na hora de você ser devolvido aquilo que te foi roubado. Se a tua saúde foi roubada, se alguma coisa foi roubada da tua casa, é hora de você receber 4 vezes mais. Irmão, seja ousado. Aquele que ora em línguas vai orando em línguas. Aquele que fala em português vai falando em português. Aquele que fala em mistério vai falando em mistério. Mas receba aquilo que Deus tem para você. Levanta suas mãos, começa a declarar. Não há nada que vai te impedir de avançar. Você vai avançar. As barreiras estão sendo quebradas. Não há impedimento para você avançar. Em o nome de Jesus. Le cobrate libros chequete rebos. La cobrate lebros carabachata rababosa. Le coba chequete lebrade galabas. Ora em nome de Jesus. Declara. Há um avanço profético sobre a tua vida. Há uma graça profética sobre a tua vida. Enquanto você ora, enfermidades estão indo embora. Enquanto você ora, as inflamações estão indo embora. Enquanto você ora, as macumbas estão sendo quebradas. Ora em nome de Jesus.